presença mais uma vez nesse encontro fraterno, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, essa casa que tem sempre uma palavra, um momento que a gente pode estar se recarregando, se reconfortando. Uma casa com uma história muito grande, de caridade, de amor ao próximo, de fraternidade. Que a gente se envolva então nessa energia que nossos antecessores aqui deixaram, né, nesse ideal cristão. Mais uma vez então, nessa casa, vamos com uma palestra ministrada pelo nosso querido José Miguel, trabalhador dessa casa, trabalhador já de muitas outras tantas casas. É um grande colaborador da doutrina, que ele sinta também abraçado, acolhido por todos nós nessa noite. Vamos então, nesse momento, colocarmos em prece, e a prece sempre temos que buscar um pouquinho esse recolhimento, calar um pouco a nossa mente, buscarmos sintonizarmos com o nosso coração, ali na morada do amor, ali onde está a nossa centelha divina, que possamos então sentirmos agora mais próximos de nossos amigos espirituais, invocando Jesus, que os benfeitores amigos possam estar aqui próximos de nós, que as bênçãos que aqui viemos buscar possam ser derramadas, possam nos confortar, possam chegar a corações que agora, nesse momento, também intencionamos, que possam receber essas energias amorosas, fortalecedoras, que tenhamos sempre o sentimento de gratidão, porque se estamos aqui mais uma vez, foi possível que assim acontecesse, e assim que possamos aproveitar essa oportunidade que mais uma vez nos é colocada, para sedimentarmos conhecimentos, para revermos aquilo que ainda precisamos melhorar, mas também verificarmos que um pouco já temos aprendido. Que todos nós possamos ser envolvidos na paz do Cristo, abençoados pela espiritualidade amiga, rogando que tenhamos sempre o fortalecimento da nossa fé, dos nossos ideais no bem, que possamos estar sempre superando as nossas dificuldades, podendo ser cada dia melhores, e onde estivermos, podemos ser testemunhos da presença do Cristo em nossas vidas, e assim podemos transformar um pouquinho o meio em que vivemos. Que a paz esteja com cada um de nós, principalmente com o nosso irmão Miguel, que ele possa ser envolvido pela espiritualidade amiga, oferecendo a todos nós o conteúdo que ele estudou, e com certeza nos traz com muito carinho. Que a paz esteja com todos nós. Boa noite a todos. Que os amigos espirituais, em especial o nosso anjo guardião, nos envolva nesse momento, nos auxiliando no entendimento, na busca que todos nós estamos fazendo aqui na Terra, de melhorar a nossa parte íntima, né? As nossas qualidades, e desse modo, através do estudo que a doutrina espírita nos proporciona, poder caminhar mais rapidamente em direção a Deus e à perfeição. Eu trouxe um tema hoje, pessoal, que me impressionou no mês de fevereiro último, quando nós tivemos uma palestra na empresa que eu trabalho. Até então a palavra autista, autismo, para mim era uma palavra usual que não tinha muito contato, né? Mas aquela palestra de 1h30 e os depoimentos, né, me tocaram bastante. Eu convidei a
a palestrante, a expositora, que coordena a ONG Altimizar em Londrina, para falar na nossa Casa Espírita, Casa Espírita Fabiana de Cristo, porque acreditava que esse tema teria relação com o Espiritismo, apesar de ser uma expressão dos nossos tempos, né, agora do século XX, século XXI. Né? Lembrando que a doutrina foi apresentada no final do século XIX. Mas a experiência também na Casa Fabiana foi muito bonita, foi muito boa, né? Com relatos de pessoas, agora mais do nosso dia a dia, né? Todos os sábados estão ali estudando com a gente. Né? E aí nós resolvemos estudar um pouquinho esse tema e trazer também agora para o conhecimento de mais pessoas. E o que nos impressiona é que Kardec tratou desse tema, não com essa palavra, né, como a gente vai ver, mas com outras expressões, e mostra, né, a atualidade da doutrina espírita em enfrentar uma patologia, uma enfermidade que a medicina ainda está descobrindo, né, as famílias estão descobrindo, as pessoas, sejam elas crianças, adultos, adolescentes, né? E interessante isso, né, que o Espiritismo mostra-se bastante atual, né? Esse foi o tema que a Ana colocou. Eu preparei essa lâmina, esse slide, né? Por quê? Né? Porque autismo, esse é o símbolo do autismo, essa mescla de cores, né? Porque isso impressiona, a pessoa que tem autismo, ela se identifica muito com cores, né? E a ideia é entender se Kardec, como é que Kardec trabalhou esse universo, como a gente vai ver, né? Aí eu coloquei uma expressão aqui, automutismo, né? E vocês vão entender por quê, né? Mas antes de entrar no tema, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem, né, a esse querido, grande amigo, não só eu, da Ana, mas da casa, né? Está fazendo um pouco mais de 2 anos que voltou à parte espiritual, mas não tem deixado de estar conosco, né? Eu aprendi muito, foi um professor e continua sendo muito importante na minha vida, né? Eu sou muito grato ao Euripides e acredito que muitas pessoas são, né? E eu gostaria de fazer essa homenagem. Ele que nasceu em Matão e voltou à parte espiritual em 2021. A gente acompanhou a biblioteca, né? Os momentos finais dele, como várias pessoas aqui, e a felicidade que a gente tem de ele ter terminado a sua obra, né, aqui com coragem, com força, com alegria, né? Então fica aí o registro nosso, né? Na busca de estudar esse tema, pessoal, eu encontrei essa obra que eu recomendo para vocês, que eu estou começando a estudar junto com a Teca, né, a Terezinha Prado, companheira de estudo, do professor Hermínio Miranda, ele já falecido, mas que ele deixa um legado muito importante, né? Nós vamos ver que alguns escritos dele, né, e como esse texto que a gente vai mostrar agora para vocês, que fala, né, ele começa na introdução, né, fazendo uma metáfora em relação à pirâmide de Keops, né? Das pessoas buscavam encontrar a entrada e não conseguiam, né? A gente sabe que as pirâmides foram construídas por espíritos muito elevados intelectualmente e tinham todo um significado científico, né? E ele coloca na introdução do livro, esse livro que eu mostrei para vocês, essa metáfora muito interessante, né? E depois ele vai usar um parágrafo, né, usando essa mesma metáfora para falar do autismo, né, que seria essa estranha síndrome do comportamento que compõe um aflitivo quadro de isolamento e alienação. Essa é a definição do professor Hermínio Miranda, ele da área de exatas, né, e eu sou da área de exatas também, mas qual é o objetivo dele com esse livro? É trazer o tema para debate e entender, principalmente do lado espiritual, também que a gente está aqui, médica, né? E trazer para o nosso entendimento do lado espiritual, né? E ele cita ali, né, que o autismo nos faz imaginar uma pirâmide solitária. Olha que interessante essa comparação que ele faz, inabordável, inescrutável, fechada em si mesmo.
plantada no meio de desoladora paisagem de aridez e mistério, que é as pirâmides do Egito são assim, né? Então, interessante isso, e todo o envolvimento que essa problemática do autismo causa em relação às pessoas que vivem no seu entorno, né? Claro, as pessoas querendo ajudar, querendo entender, querendo interagir, isso é muito importante, né? Essa definição do autismo que eu trago para vocês é uma que está fácil na internet, né? Do Hospital Israelita Albert Einstein. É uma definição bastante simples, né? Para leigos, como a maioria de nós que não são da área da saúde, mas é interessante saber o que é. Na verdade, é um transtorno do espectro autista, né? A gente fala autismo como leigo, mas na verdade é essa definição que é importante a gente saber, que é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associados a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. É uma definição muito geral, pessoal, que o Hospital Albert Einstein coloca para todos nós, para que possamos nos inteirar nesse tema, né? Tem as características que eles também apresentam, está lá disponível na internet, a gente pode ver ali, né? Fala do tratamento, fala quantos casos no Brasil, né? É só uma pequena introdução para depois a gente ver o lado espiritual da coisa, né? E o que chama a atenção, pessoal, é que, segundo o Albert Einstein, essa doença não tem cura e pode durar anos ou a vida inteira. Essa é a informação que a ciência aqui da Terra está trazendo para todos nós. E nós temos que aceitar, temos que acompanhar, porque é a ciência que trata da matéria, né? Isso é uma informação passada por essa coordenadora dessa ONG, a Otimizar, né? Que hoje nós temos uma pessoa com transtorno do espectro autista para cada 33, né? Esse dado nos últimos 10 anos ele vem fazendo isso, diminuindo, né? É interessante. E aí a pergunta que a gente faz é isso, né? Qual o tamanho da nossa família espiritual que está encarnada aqui na Terra e que nos acompanha? Se a gente for pensar um pouquinho, essa família tem mais de 30, 40 pessoas que a gente conhece, seja no trabalho, na família, nas mais diversas relações. Por que a gente está dizendo isso? Porque provavelmente a gente vai estar convivendo com uma pessoa autista, seja ela criança, adolescente, adulto, idoso, né? Então, quanto mais a gente souber, né, disso, vai ser importante. Sempre lembrando que essas informações estão colocadas aqui pelo Hospital Albert Einstein de modo informativo, né? E aí apresenta alguns diagnósticos médicos, né? O que me chamou a atenção foi isso, que começa na primeira infância. E quando a gente traz isso para a doutrina, a gente vê a importância da primeira infância, da infância para o espírito, que é aquele momento que a gente tem para ajudá-lo na parte moral, onde ainda o espírito está acoplando ao corpo físico, né? Onde ainda as suas faculdades não todas estão manifestas. Por quê? Porque não há o desenvolvimento pleno ainda do corpo físico. Então, a educação moral nesse ponto é importante, até chega um momento que ele se manifesta pleno, né? E aí eu falei, vou fazer um teste, né? Mesmo sabendo que é uma palavra cunhada agora, recentemente, né? Mas vou ver o que a Kardecpédia me diz. O que a Kardecpédia, para quem não conhece, é um aplicativo gratuito, onde um grupo de pessoas colocou ali todas as obras de Allan Kardec, e elas interligadas entre si. E ali não busca, né? Qual que é a ideia? Você colocar o autismo e ver o que vai aparecer. Eu, de antemão, já sabia que essa palavra não apareceria, mas o que me chama a atenção foi essa palavra que apareceu, mutismo, né? Por isso que a gente colocou lá no título, né? Autimutismo, né? E dentre as referências que a Kardecpédia me deu de mutismo, né? A primeira foi essa, criança afetada pelo mutismo, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. 1865, pessoal, a doutrina já estava bem consolidada, né? O Livro dos Espíritos,
Como a gente vai ver, ele foi lançado em 1857, então já tinha 8 anos ali de informação, de dados espirituais, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, uma rápida passagem pelas obras de Kardec para entender também qual é o papel da revista espírita, né? A obra básica, a obra fundamental, a primeira lançada por Kardec, em 18 de abril de 57, é o Livro dos Espíritos. Ali está contida toda a doutrina espírita, né? É o livro fundamental. Desse livro, das 4 partes, saíram 4 outros livros. O Livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, né? Que caracterizam esses 5 livros o Pentateuco kardeciano. Então, o Livro dos Médiuns da segunda parte, quando trata do mundo espírita, o Evangelho da terceira parte, que fala das leis morais, do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno da última parte, que trata das penas e consolações, e a Gênese, que é o livro mais difícil, da primeira parte das causas primárias do Livro dos Espíritos. Então, esses são os livros de Kardec. Só que o que está no livro, pessoal, não poderia ser mudado. Então, o que Kardec faz? Kardec lança um periódico semanal, a partir do ano seguinte do lançamento do Livro dos Espíritos, 1858, onde ele vai aprofundar, vai desenvolver todos os temas colocados nos livros. E aí a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos também a revista espírita. Porque muitos temas que estão simples nos livros, estão desenvolvidos na revista espírita, né? E depois mais outras 6 obras que totalizam 23 obras, que a gente diz, ó, quer conhecer o Espiritismo? Estude essas 23 obras, conheça essas 23 obras. E a última que Kardec lançou, que eu gosto sempre de mencionar ela, porque é bastante desconhecida do meio espírita, o Catálogo Racional, que ele lança em março de 69, ele vai falecer em abril de 69, né? Esse catálogo, pessoal, é interessante, ele coloca ali as obras que os espíritas deveriam ter numa biblioteca espírita, claro, e aí por conseguinte deviam ler, e ele também coloca obras que falam contra o espiritismo, né? Para que a pessoa também tivesse conhecimento dessas obras e ver através da argumentação, da meditação, se a fé realmente que a pessoa desenvolve, a fé espírita, ela é fortalecida. Então, Kardec não tinha medo dos ataques, de outras acusações, porque ele sabia que ele estava com a verdade, né? Estava com o espírito de verdade, que era o seu guia e o seu mentor. Então, é da revista espírita que a gente vai ver um texto na sequência, né? Mas, depois que eu vi esse texto da revista apresentando, né, do mutismo, né, eu voltei nos sintomas e procurei mais sintomas. E aí, quando eu estava olhando mais sintomas, me chamou a atenção isso aqui, ó, perda da fala, né? Perda da fala é um dos sintomas desse espectro do transtorno do espectro autista, né? Mutismo, que Kardec trabalhou naquela época, né? Interessante, lembrando sempre que são informações do hospital. E aí eu trouxe para a nossa reflexão esse artigo da revista espírita, né? Criança afetada pelo mutismo, que vale a pena a gente se debruçar sobre ele, porque é um espírito superior, comentando, analisando. Nós vamos ver que vão ter outros espíritos também que vão estar se relacionando com esse tema, e vale a pena a gente ir frase por frase e analisar. Claro que eu não vou colocar aqui o texto todo, senão ficaria cansativo, mas olha como começa. Uma senhora, através da carta, e essa senhora é mãe e avó, ela escreve para Kardec e diz o seguinte, né? Uma das minhas filhas tem um menino de 3 anos, que desde o nascimento tem dado as mais vivas inquietudes, né? Não era uma criança tranquila, né? Dava trabalho para a filha dela, e a avó, notando isso, escreve para Kardec, né? Restabelecida a sua saúde em fins de agosto último, ele caminhava com dificuldade e dizia: papá, mamãe, 3 anos. E o resto da sua linguagem era uma mistura de sons inarticulados, ou seja, tinha dificuldade na fala com 3 anos. A gente que lida hoje com os nossos filhos, ou sobrinhos, ou netos, né? Com 2 anos a criança já fala, já tem uma linguagem normal. Esse menino tinha 3 à época, né? E a mãe tentava, né? Depois de um tempo, né, de frutíferas tentativas, né,
A mãe notou que esse moleque tinha uma espécie de mutismo, olha só, né? Isso é o relato da avó. E aqui é interessante, uma determinada noite, às 5 da manhã, ela foi despertada, né, pela voz da criança no berço, que articulava distintamente as letras A, B, C e D, que jamais tinha tentado fazer que ele a pronunciasse quando acordado. Querendo sonhar, sentou-se na cama, com a cabeça inclinada para o berço, e ficou ouvindo o menino falar essas palavras. Isso a gente faz, né, pessoal? Quando a gente tem criança, eu lembro das meninas quando estava pequeno, a gente ia lá para ver se estava respirando. O primeiro filho, né? Depois o segundo, ele é criado meio solto, mas o primeiro, e vai lá, põe a mão no peitinho e olha, né? E é engraçado, a gente acompanha, quase não dorme direito. Mas é interessante esse caso, né? A mãe chegou lá da criança e ficou ouvindo ela pronunciar sílabas que ela não conseguia pronunciar quando estava acordada, né? Quando ela entrou no quarto, a avó, ela veio 1 hora depois, às 6 da manhã, né? Chegou às 5, né? A criança ainda dormia, mas a mãe, imagina a felicidade dela, né? Comovida por ter ouvido a filha, o filho, pronunciar, né, as palavras, as letras que ela não conseguia pronunciar quando acordava. Beleza, e aí, tudo bem, né? Aí o menino acorda. E o que faz a mãe, o que faz a avó? Tentam fazer com que ele repetisse aquelas letras, né? Inutilmente. Olha só, olha o susto delas, né? Depois tentaram mais ainda. Esses são textos lá de Kardec, pessoal, que eu trouxe na íntegra para a gente procurar entender, né? E elas insistem, elas forçam, mas o moleque não consegue, né? E aí a avó faz um comentário na própria carta que ela manda para Kardec, né? Não é a prova desse que o menino já viveu antes. Olha, naturalmente ela externa esse pensamento. Por quê? Porque quando ele estava acordado, ele não conseguia, quando estava dormindo, consegue, né? Para aqui, ela fala para Kardec, porque não me sinto bastante instruída para avançar nesse tema, né? Preciso aprender mais e ler muito, né? Então, ela chega a Kardec buscando mais informação, né? E ela sabe, ela tem esse desejo que ela vai conseguir essa informação. E depois ela faz uma meia confissão dela, que mesmo ela tendo ficado viúva há 17 anos, Deus nunca se afastou da vida dela. E ela dá várias provas ali disso, né? Que ela conseguiu criar os filhos, a fé dela nunca vacilou, sempre ela foi assistida por bons espíritos. Olha que coisa boa. Mesmo na dificuldade, ela conseguiu tocar a vida, né? Mas ela pede para Kardec para orar por ela, né? Acreditando que, imagina, Kardec era bastante conhecido à época, né? Não só pelo desenvolvimento da doutrina espírita, mas Kardec foi muito famoso como acadêmico, como magnetizador, né? Então, ela acreditava que ele poderia ter o poder, podia ajudar através da prece, né? E Kardec vai fazer um comentário lá na Revista Espírita dessa carta que ele recebe dessa avó. Este fato é, sem dúvida nenhuma, resultado de conhecimentos anteriores adquiridos em outra existência, claro, né, pessoal? Se há uma aptidão inata, ou seja, aquilo que já vem junto, né, é aquela que se revela espontaneamente durante o sono do corpo, quando nenhuma circunstância tinha podido desenvolvê-lo no estado de vigília. Então o menino estava fazendo, quando o corpo adormecido, o espírito se manifestava, né? Tem mais textos ali, pessoal, mas para não ficar cansativo, eu só trouxe o que eu achei que era importante a gente frisar. Se não foi nesta vida, deve ter sido em outra. E além do mais, numa existência terrena na qual falava francês, pois pronunciava letras francesas. A gente sabe que determinadas letras em alguns idiomas tem uma pronúncia, e em outro idioma tem outra pronúncia. Por exemplo, se a gente pega a letra I, né, no português é I, mas você pega no inglês é I, né? E assim cada letra tem a sua pronúncia diferenciada, né? Como explicarão este fato os que negam a pluralidade da existência, né? E aí vem uma explicação que Kardec apresenta, dada por um espírito,
lá na reunião da Sociedade Parisiense, através de uma das médicos, né? Olha que interessante. Kardec recebia muitas cartas, muita correspondência, não só da Europa, não só da França, pessoal, mas do mundo todo. E algumas delas, claro, ele colocava como material de estudo lá na Sociedade de Paris, porque a doutrina estava em desenvolvimento, né? E aí os espíritos vinham trazer o seu contributo para essa comunicação. E olha o que está dizendo esse espírito: é uma inteligência que poderá ainda ficar velada por algum tempo, pelo sofrimento material da reencarnação, a qual esse espírito teve muita dificuldade em submeter-se. Quem sabe foi um espírito que não queria reencarnar. Nós vemos isso em algumas obras, né? Deus respeita o livre-arbítrio até certo ponto desses espíritos que necessitam reencarnar, estão na erraticidade, tem que passar pelas provas da matéria, mas até certo ponto há um respeito a essa decisão, e que momentaneamente ele aniquilou suas faculdades. Então, as suas atitudes, o que ele vivenciou, prejudicou essas faculdades se manifestar, pelo menos nesse momento. Mas olha que interessante a informação que o Espírito dá. Mas o seu guia, seu anjo da guarda, que todos nós temos um, e é importante saber que esse guia, pessoal, é um espírito da segunda ordem, é um espírito que só vem dando bem, um espírito mais elevado do que nós, provavelmente era mais elevado que o menino. O ajuda com terna solicitude a sair desse estado, pelos conselhos, pelo encorajamento e pelas lições que lhe dá durante o sono do corpo. Lições que não são perdidas e que se acharão vivazes quando essa fase de entorpecimento houver passado, e que será determinada por um choque violento, uma emoção extrema. Olha o Espírito dizendo que não estava havendo perda de tempo na encarnação, porque o menino estava tendo aulas, ele estava sendo educado pelo seu anjo guardião, e que, olha só, antevendo o futuro próximo, o Espírito dizia que essa fase vai passar, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que essa fase de entorpecimento passe, né? Para isso é necessário uma crise desse gênero, há que esperar, mas não temer a idiotia, pois não é o caso, né? Que é um caso que Kardec também comenta muito em toda a obra sobre os casos de idiota, né? Que tinham uma outra conotação diferente do nosso idiota de hoje, né? E Kardec vai fazer um comentário a essa mensagem do Espírito, dizendo, né? Há aqui um ensinamento novo, isso em 1865, o da primeira educação dada por um espírito encarnado, por um espírito desencarnado. Olha, pessoal, como é a misericórdia divina. Apesar de toda a dificuldade que esse espírito do menino tinha na reencarnação, tinha ali no corpo, era assistido por seu anjo da guarda, pelo seu anjo guardião, e não havia perda de tempo. Aí a gente entende a lei do progresso e outras leis mais de Deus, né? E Kardec recebe depois, em dezembro, uma carta de um dos amigos da família, dizendo o seguinte, ó: disseram os espíritos que uma crise determinada por um choque violento, uma emoção extrema, livraria a criança desse entorpecimento de suas faculdades, né? Isso a família guardou, né? Claro, estudou essa mensagem, e olha o que diz, ó: os espíritos disseram a verdade. A crise ocorreu por um choque violento, e eis como aconteceu. A criança deu causa a um tombo terrível da sua avó, a mesma avó que escreveu a carta, que acompanhou o desenvolvimento da criança, na qual ela por pouco não partiu a cabeça, esmagando a criança. Essa criança presenciou uma queda da sua avó, né? E olha, esse fato, pessoal, fez com que esse abalo surpreendesse. A cada instante o moleque depois começou a falar frases inteiras, né? E falava constantemente: cuidado, mamãe, para não cair. Para uma criança que só articulava letras, depois desse abalo, dessa crise, desse fato que despertou nele as faculdades que estavam latentes, ele começou a falar frases inteiras, né? E aí Kardec vem: a articulação das letras durante o sono do menino, muito evidentemente, era um efeito mediúnico,
3 anos, pessoal, pois resultava do exercício que o Espírito fazia com ele. Olha a importância da gente conhecer o livro dos médiuns, né? Uma das obras básicas, porque muitas vezes nós vamos ter na nossa família alguma situação desse tipo e a gente não vai saber o que fazer. E está ali à disposição, acessando o celular, acessando o computador, nós vamos ter essa informação de poder entender melhor. A partir do momento que a gente entende qualquer problemática, qualquer situação, pessoal, não que ela vá se resolver, mas vai diminuir a intensidade dela, o problema diminui, porque a gente já vai entender, né? Numa sessão posterior da sociedade, lá de Kardec de Paris, na qual não se ocupavam do caso, não estava sendo tratado esse tema, olha que interessante, foi dada uma comunicação espontânea, que a dissertação veio confirmar o princípio desse gênero de mediunidade. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas. Como os espíritos sabem da nossa necessidade, aquilo que vai trazer instrução, vai trazer contribuição para a nossa vida, muitas vezes ele não precisa evocar, não precisa chamar o espírito. Vem uma comunicação espontânea. Tanto que nós vamos observar em toda a obra de Kardec, comunicações que são de evocações, ou seja, espíritos que são chamados a dar o contributo em determinados temas, né? E outras que espontaneamente os espíritos se apresentam, auxiliando a resolver, a esclarecer aquele tema, né? E Kardec fala no livro dos médiuns que o problema nas reuniões é quando a gente só opta por uma modalidade, só espontânea. Não, vamos deixar que os espíritos vão falar para a gente o que tem que falar. A gente precisa aprender a evocar, a chamar também, não tem problema, né? Tanto que o subtítulo do livro dos médiuns, e muita gente conhece, é Guia dos Evocadores. Temos que aprender a chamar, e os espíritos ficam felizes quando nós os chamamos por um motivo sério, por um problema grave que a gente está vivendo. E os espíritos bons gostam disso, gostam de participar da nossa vida, principalmente o nosso anjo guardião, né? E aí vai tratar da mediunidade da infância, que eu vou passar rapidamente, né? Quando após ter sido preparado pelo anjo guardião, o espírito que acaba de se reencarnar, isso é, sofre novas provações na vista do seu melhoramento, então começam a se estabelecer laços misteriosos. Olha só, não há essa quebra de vínculo com os nossos amigos espirituais. Nós vamos ter um anjo guardião que vai estar mais diretamente ligado a cada um de nós, desde a mais tenra idade. Mas nós não podemos esquecer da nossa família espiritual, dos espíritos amigos que nos acompanham desde a espiritualidade e torcem pela gente, né? Aí está todo um estudo que não vou me entreter. Falarei da disposição do espírito nessa fase, né? Na fase do beijo, na infância. Olha que interessante. A ação do espírito sobre a matéria nesse tempo, pessoal, de vegetação corpórea é pouco perceptível. A gente não percebe isso, né? Na época de Kardec havia muitas reuniões familiares que se perderam com o tempo, né? É difícil hoje a gente ver pessoas, famílias se reunindo para estudar, né? A gente se reúne para muita coisa, para festa, para comemoração, né? Mas quando fala que é para rezar, para estudar em casa, ainda há muito misticismo, ainda há muito desconhecimento a respeito disso, né? É interessante que quando Kardec toma os primeiros contatos com os fenômenos espirituais, né, que depois ele classificou como fenômenos espíritas, já haviam, mais fora dela, de reuniões familiares sérias, porque a mediunidade nas famílias era mais apresentada, né, existia mais, hoje menos, né? Tanto que quando Kardec passa a ver os fenômenos, a estudá-los nos salões, ele também começou a acompanhar reuniões familiares em várias famílias ali da França, né? E foi natural esse desenvolvimento, porque muitas informações chegavam na sociedade e chegavam também nos grupos familiares, né? Então, quando a gente faz hoje, né, o Evangelho no Lar, pessoal, é claro que a nossa casa é onde chegam espíritos que a espiritualidade colocou unidos. Importante a gente sempre estar atento, né, nas crianças, observar o comportamento delas, não deixar de vir na casa espírita, onde ele vai ter a socialização em vários sentidos, mas também não deixar de fazer o nosso evangelho em casa, que vai ser aquele momento de troca de informações, de fluidos, principalmente com os nossos entes queridos, né? Assim, os guias espirituais
procuram aproveitar esses instantes da infância, em que parte carnal não obriga a participação inteligente. Por quê? Porque os órgãos ainda não estão completamente desenvolvidos, né? A fim de preparar este último, a encorajá-lo nas boas resoluções, de que sua alma está impregnada. Assim, olha a recomendação dos Espíritos: estudai o rosto da criancinha que dorme. Observa, muitas vezes a gente vai observar, né, ele sorrindo, dormindo, né? Quem você já não teve essa experiência, né? A criança está dormindo, de repente ela abre um sorriso e você fala: ah, está sorrindo para mim. Claro, né? A gente é bem modesto, né? Mas nada, está sorrindo para o anjo da guarda dela, está sorrindo para um avô que já faleceu, né? Como se diz vulgarmente, a expressão mais justa do que se pensa: está sorrindo para os anjos. Com efeito, ele sorri para os espíritos que o cercam e o devem guiá-lo, né? Vê esse pequeno acordado, ele olha fixamente, né? Parece reconhecer amigos de outras existências e a gente não está vendo. E como Deus jamais abandona as suas criaturas, pessoal, essa frase eu acho importante, esses mesmos espíritos lhe dão mais tarde boas e salutares instruções durante o sono. Olha, instrução durante o sono. Por isso a importância da gente, na hora de deitar, fazer a prece, não assistir aquele filme perturbado de guerra, nada. De preferência faça uma leitura gostosa assim, se conecte com o plano espiritual superior, né? Porque a gente vai receber muita instrução nesse momento, quer por inspiração quando a gente está acordado, né? Então, se a gente dorme bem, acorda bem, durante o dia vai passar bem, porque vai estar conectado com o nosso anjo guardião e com os espíritos superiores, né? Daí podemos ver que todos os homens possuem, pelo menos em estado de germe, o dom da mediunidade. Se assim não fosse, pessoal, como é que a gente teria contato com o nosso anjo da guarda, né? Como que faríamos, né? Estaríamos desamparados da divindade? Deus não faria isso para a gente, ainda mais nós ainda que somos espíritos inferiores, mais apegados à matéria ainda, que temos mais vícios do que qualidades e virtudes, né? Então Deus, na sua bondade, coloca ao lado de cada um, pessoal, não? E isso é bom a gente sempre frisar, né? Um anjo protetor, como a gente viu no caso do menino, né? Que estava sendo educado através do sono, né? A infância, propriamente dita, é uma longa série de efeitos mediúnicos. E nós que estudamos o Espiritismo, né, que temos essa, vamos dizer, essa bênção de encontrar a doutrina espírita, muito esclarecedora, né, que reuniu uma pleiade de espíritos superiores no final do século XIX, sob a coordenação do Mestre Jesus, o Espírito de verdade, né, para trazer para nós esse consolo, esse material que vai nos ajudar a caminhar, essa mensagem do Espírito protetor. E aí a gente lembra novamente desse cara, que ele adorava o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e recomendava para todas as pessoas: você quer entrar em sintonia, você quer encontrar respostas, leia o capítulo 6, Cristo Consolador. E esse é se não for o principal, mas um dos principais papéis da doutrina espírita: trazer consolo às pessoas, independente da sua fé religiosa, da sua crença, ela vai trazer consolo. Se não está trazendo para a gente, é porque a gente não está entendendo ainda, não conseguiu buscar aquela mensagem que nos toca, né? Mas não tem que desanimar. O trabalho de garimpo não é fácil, né? A gente muitas vezes diz assim: as coisas não caem do céu. Caem, mas a gente tem que saber buscar, tem que saber trabalhar essas informações, né? Tá aí, pessoal, essas informações que eu queria trazer para vocês em relação a esse tema que é muito amplo, né? Mas com certeza, nós trabalhamos hoje só ali o problema da fala, mas nós teremos na obra de Kardec, não só em relação ao autismo, mas outras enfermidades do corpo físico também, informações, apoio que a gente pode conseguir, e aí sendo médicos de nós mesmos, a começar esse tratamento, pelo entendimento de por que estamos passando por aquilo, que não é castigo, que não é punição, pelo contrário, é um processo reeducativo
que Deus proporciona a cada um de nós, dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que nós podemos suportar, e sair dessa encarnação melhor do que nós entramos. Que Deus abençoe a todos. Miguel, que sempre querendo fazer companhia para a mãe, deixa ela sozinha, né? E agradecemos a presença da Dona Cida, né? Obrigada por trazer o filho, né? É sempre a mensagem para, como Kardec diz, a máxima de espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. A instrução vai ser sempre muito importante, principalmente quando queremos chegar perto da verdade, porque ela nos liberta, né? Ela faz com que muito do que o Miguel colocou para nós, a gente consiga aliviar o fardo, na medida que temos o entendimento sempre, e auxiliamos aqueles que estejam vivendo momentos aflitivos, que não tenham muita ainda percepção dessas verdades espirituais. Muito obrigada, Miguel, que Deus o recompense. Vamos então para a segunda parte, para o passe, aqueles que se sintam preparados para o trabalho, também entrem a câmara. Na água, quem puder auxiliar. Rogando a todos que possamos levar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, agradecendo ao Miguel, sua mãezinha, a todos os que aqui estão presentes hoje, que possamos depois partir em paz para os nossos lares. Então vamos visualizar no nosso pensamento aquela figura de amor, o nosso Senhor Jesus a nos fitar com toda a compaixão, compaixão que nos é pedida sempre, para que tenhamos indulgência todo o tempo com os nossos semelhantes e piedade nas atitudes. Ó Senhor, aqui estamos, divino amigo, mergulhados nessa oportunidade redentora, reencarnatória, nesse mundo de provações, onde estamos vendo tantas dores, tantas lutas, mas benditas são elas, ó Divino Senhor, por proporcionarem ao Espírito que resignadamente as enfrenta degraus de subida. Nós agradecemos, ó Divina Luz, e rogamos ao seu amor profundo que incida sobre todos nós, os seres da terra, encarnados e desencarnados, suas bênçãos de misericórdia. Que o seu amor, Senhor, possa alcançar até os mais profundos abismos, libertando os nossos irmãozinhos, muitas vezes escravizados às culpas e às próprias dores. Obrigada, Senhor, pelo Espiritismo bendito, que é a oportunidade que nos é dada, abençoada luz, para que nós, espíritos, calcetas do passado, possamos nos colocar no rumo libertador pelo conhecimento. Obrigada, Senhor, por tudo, por todo o seu amor, por essa casa de paz, pela palestra da noite, pelo aprendizado que podemos ter, rogando, Senhor, que nos despeça em paz. Muito obrigada.